Pessoal, bem-vindos ao canal Deportivo Táchira 2, Inter 1. Foi surreal o que aconteceu nessa jornada pela Libertadores. De cara, eu já quero falar com vocês sobre as estatísticas do jogo. Elas ajudam a gente a entender algumas coisas. Por exemplo, os dados do Footstats. Olha na tela aí. O Inter, nesse jogo, trocou mais passes do que ele troca, na média, nos jogos da Libertadores. Média, ou seja, estão incluídos os jogos dentro do Beira-Rio. Ou seja, na Venezuela, no gramado que o Inter não gostou, o Inter trocou mais passes do que troca na média do campeonato. Agora reparem no outro lado da tela. Vejam quantos passes o Táchira trocou nesse jogo. Ele trocou menos passes do que ele, Táchira, troca em média nos jogos. Evidente que aí tem a estratégia do Inter, o modelo de jogo do Inter, mas também tem uma estratégia do Táchira. O Táchira deu uma bola para o Inter num gramado que o Inter não sabe jogar, um gramado que não é favorável ao jogo do Inter, e disse, tentem. E o Inter até conseguiu, viu? O Inter conseguiu em algumas jogadas, por exemplo, um dos primeiros lances do jogo, o Moisés cruza e o Yuri quase faz de cabeça. E o Inter teve outras oportunidades, no primeiro tempo foi melhor. Aí no segundo tempo faz o gol de pênalti, o Inter ainda tem algumas outras chances em contra-ataque para fazer gol e não consegue. Não faz o gol, não cria as oportunidades. O nível do jogo do Inter em intensidade baixa e o Deportivo Táchira começa a pressionar o Inter. Faz uma troca, coloca o Hernandes para explorar as costas do Moisés e começa a ter mais volume, começa a pressionar. O Táchira não tem técnica, o Táchira tem muitas limitações técnicas, o Táchira tem uma defesa em estatura baixa e o Táchira conseguiu pressionar o Inter. O Táchira conseguiu empurrar o Inter para o campo de defesa, principalmente na reta final ali, né? Aí depois que fez o segundo gol, o Táchira se fechou e o Inter até teve um lance de pinball dentro da área ali para fazer o empate e não fez. O que a gente precisa colocar aqui? E eu esperei a coletiva do Ramires para gravar para vocês isso aqui. O Ramires disse na coletiva de novo sobre o gramado, que o gramado comeu as pernas. É um gramado pesado, mas o Inter sabia que ia jogar lá. De novo, o Inter, assim como no jogo contra o Juventude, sabia que ia jogar lá. A ideia de jogo do Ramires, ela é tão forte que ele não negocia. Mas se ele não negociar nem que seja 1 centímetro, ele vai sofrer essas derrotas. Já sofreu para o Juventude, agora perdeu para o Táchira. O Inter perdeu uma grande oportunidade de encaminhar a classificação, vocês já sabem disso. E nesse jogo, especialmente, o Ramires citou que o desgaste físico, o cansaço começou a aparecer. Sim, evidente que ele vai aparecer. O Inter fez uma viagem de 8 horas de avião, mais 1 hora de ônibus, para o interior da Venezuela. O desgaste vai aparecer, né? Só que assim, se o desgaste apareceu, tem um erro em algum ponto aí da estratégia de botar mais jogadores ou menos jogadores desgastados. O Moisés visivelmente estava desgastado fisicamente. A jogada que ele toma o drible, a jogada do primeiro gol do Táchira, alguma coisa tem errada com o Moisés ali. Ele toma um drible e o Moisés tem como característica, a principal característica, a parte física. Se ele tomou aquele drible e ficou parado daquele jeito, alguma coisa tem. E aí o Ramires na coletiva disse que o cansaço não é só físico, é mental para a tomada de decisão. Sim, o que explica a tomada de decisão do Zé Gabriel dentro da área, né? Ele foi tentar cortar aquela bola e ela sobrou de novo e aí saiu o gol do Táchira do empate. O Lomba foi herói, foi vilão, foi herói porque ele fez pelo menos 2 grandes defesas, e aí aconteceu o lance do pênalti. Não tem dúvida de que foi pênalti, né? Não tem dúvida. A dúvida é saber o que aconteceu ali com o Edenilson e com o Lomba. O que aconteceu com os dois? Né? O Inter tem uma nova derrota fora de casa. Ao passo em que o Inter é dominante e consegue se impor em casa, fora ele não tem um plano B. E agora, nesse jogo especificamente, teve vários erros individuais em sequência. E o Inter agora tem um jogo decisivo contra o Olímpia, no Paraguai, em meio às finais do Campeonato Gaúcho. Olha a sinuca de bico que o Inter se enfiou. Num jogo que estava ganhando. Olha a sinuca de bico que o Inter traz na bagagem da Venezuela. E o Inter nessa Libertadores tem uma derrota para um time da Bolívia e para um time da Venezuela. É um fardo grande para a ideia do Ramires carregar, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas enfim. Comenta aí embaixo sobre Táchira 2, Inter 1. O que vocês acharam do jogo? Comenta aí. Chegou no canal agora, te inscreve, ativa as notificações, dá like, comenta também, assiste os outros vídeos, daqui a pouco eu tô de volta. Tchau.